Bom, pessoal, muito bem, vamos lá, vamos para a terceira parte aí e a última, tá? Desse nosso 10º encontro. Agora estamos falando da queda do homem, tá? Se você parou de estar vendo esse vídeo num outro momento, pede o Espírito Santo, vai lá na página 206, reza o Vinde Espírito Santo para abrir seu coração, seus ouvidos, sua mente, tá? Para aprender as coisas de Deus. Vamos falar agora, então, estávamos falando no segundo vídeo sobre o pecado original. Como o homem pecou, foi criado perfeitamente, como foi esse pecado, a consequência desse pecado. Tá? Agora a gente vai falar sobre o alastramento do pecado, tá? Porque esse primeiro homem, Adão e Eva, né, quando pecaram, esse pecado se alastrou. E como é que chegou até nós, né? Vamos ver que nós nascemos com esse pecado original. Vamos ver como isso chegou até a gente, consequências até a gente, esse pecado primeiro lá, tá? O alastramento do pecado. Estou na página 53, lá no final. A partir de então, acontece um verdadeiro alastramento do pecado que inunda o mundo. Caim mata seu irmão Abel, aquela famosa passagem do Gênesis, no capítulo 4. A humanidade se corrompe totalmente, a maldade sobre a terra é tão grande que chega ao ponto do Senhor decidir exterminar a face da terra. Está lá em Gênesis 6, do 1 ao 7, que é a passagem de Noé. Tá? Entretanto, um homem encontrou graça aos olhos do Senhor, que se chama Noé. Este homem era justo, meio aos de sua geração, por isso Deus o preservou. Deu-lhe uma ordem para construir uma arca, na qual ele e sua família ficariam abrigados, e a salvo do dilúvio que viria sobre a terra. Nesta arca ficaria também um casal de cada espécie, para que as espécies tivessem uma continuidade. Então essa passagem mostra que a humanidade, o pecado se alastrou tanto que Deus resolve acabar com essa geração, essa humanidade, e através de um homem, Noé, chama Noé para fazer uma arca, a famosa história da arca de Noé, para que ele só desse uma origem à nova descendência, né, e com os animais, para que tivessem continuidade, tá, para que pudesse seguir a humanidade a partir de Noé, que era um homem justo. Tá? Depois a gente pode conversar só sobre a história de Noé, sobre a teologia da história de Noé. Tá? Por enquanto vamos ficar só nisso. Após o fim do dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé e sua posteridade, na qual promete não mais mandar um dilúvio para destruir a terra. Gênesis 9, versículos de 8 a 17. Naquela época, toda a terra possuía uma única língua, porém alguns homens quiseram fazer uma torre que tocasse o céu para que seus nomes fossem lembrados para sempre. Então o Senhor decidiu confundir suas línguas para que não mais levassem adiante aquele projeto e a partir daí os dispersou pela face da terra. Gênesis 11, de 1 a 9. Nesse acontecimento podemos perceber mais uma vez o homem esquecendo de Deus, que Deus é o Criador e soberano, e não ele enquanto simples criatura. O que essa passagem aqui quer dizer? Depois de Noé, né, Jesus promete não mais mandar um dilúvio, e aí segue-se uma nova descendência a partir de Noé. Então, naquela época, todos falavam uma só língua, só que o homem tenta chegar a Deus construindo uma torre, né? A famosa Torre de Babel, né? Provavelmente vocês já ouviram essa história da Torre de Babel. Tentam chegar aos céus para que seus nomes fossem lembrados. Mas chegar aos céus como? Sem Deus. Só que Deus confunde, né? Nessa passagem é muito interessante, vocês podem conferir aqui, tá? Tá em Gênesis no capítulo 11. Ele confunde as línguas, eles falavam uma só língua, depois eles confundem as línguas, não conseguem se comunicar direito, não conseguem fazer a tal torre, né? E aí são dispersos pelo mundo inteiro. Também a gente pode depois conversar sobre o que essa passagem quer dizer pra gente, teologicamente. Perdão. O homem aqui, né, se esquece de que Deus é criador, mais uma vez perde a confiança em Deus e tenta chegar a Deus, tentar se divinizar sem Deus, tá? Algumas consequências do pecado original e queda do homem, como nos vem relatado no livro do Gênesis, 3, de 1 a 17 e 4, versículo 11. Então vamos lá, vocês podem ver várias consequências lá, tá? O pecado original,
é uma verdade essencial de fé. Então, a gente vai ver que é fé, é uma verdade de fé. Nossa, é essencial para a nossa fé crer no pecado original. Crer que nós somos afetados nesse pecado, pelo pecado original, tá? Então, não é opção. Eu creio que não sou afetado e que vou pecando por si próprio. Não, você nasce com esse defeito do pecado original, tá? Vamos ver aqui. É preciso conhecer a Cristo como fonte da graça para conhecer Adão como fonte do pecado. O pecado de Adão se tornou o pecado de todos os homens. Perdão. Beber uma água aqui, perdão. Então, retomando. O pecado de Adão se tornou o pecado de todos os homens. São Paulo afirma que pela desobediência de um só, todos se tornaram pecadores. Está lá em Romanos 5, versículo 19. Abre aspas. Como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, como havíamos falado, assim a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, versículo 12. Porém, abre aspas novamente, assim como pela falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, pela obra de justiça de um só, a de Cristo, a de Jesus, resultou para todos os homens a justificação que traz a vida. Romanos 5, versículo 18. Todo gênero humano é em Adão um só corpo de um só homem. Em virtude desta unidade de gênero humano, todos os homens estão implicados no pecado de Adão, como todos estão implicados na justiça de Cristo. Contudo, a transmissão do pecado original é um mistério que não somos capazes de compreender plenamente. Sabemos, porém, pela revelação que Adão havia recebido a santidade e a justiça originais, não exclusivamente para si, mas para toda a natureza humana. Ao ceder ao tentador, Adão e Eva cometem um pecado pessoal, mas este pecado afeta a natureza humana, que vão transmitir em um estado decaído. E é um pecado que será transmitido por propagação à humanidade inteira, isto é, pela transmissão de uma natureza humana privada da santidade e da justiça originais. E é por isso que o pecado original é denominado pecado de maneira analógica, um pecado contraído e não cometido, um estado e não um ato. Aqui está uma citação do Catecismo da Igreja Católica 404. Então vamos lá. Por que eu nasço com o pecado original? Comecei falando que é verdade de fé que nós somos afetados pelo pecado original. Nascemos com o pecado original, que foi o primeiro pecado lá de Adão e Eva. Mas por quê? Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com eles, nem conheço Adão e Eva, não sei nem quem é. Faço a mínima ideia, não sei nem se existiu ainda mesmo, a ciência nunca pegou o DNA deles. Bom, como isso é transmitido pra gente? Nós temos a descendência de Adão. Qual é a descendência de Adão? É a natureza humana. Adão e Eva aqui representam o homem que Deus criou. Quando Deus cria o homem, Ele cria a natureza humana. E essa natureza humana vivia perfeitamente. E essa natureza humana vivia num estado de perfeição. Esse estado de perfeição que a humanidade vivia, pelo pecado que ela foi tentada, ela é expulsa do paraíso. E ela vai viver num outro estado, um estado de pecado. E nós, como somos descendência dessa humanidade, que já é uma humanidade decaída, tá? Nós não somos descendência da humanidade perfeita. Ela foi criada perfeitamente, mas depois ela se tornou decaída pelo pecado. Então toda descendência a partir dessa humanidade decaída é por si só decaída. Então não é um pecado que a gente comete, não é um pecado cometido, é um estado de pecado. Então nós nascemos numa natureza decaída, por isso temos o pecado original. E o pecado original, como a natureza decaída, nos faz ter natureza decaída. Então nós nascemos num estado de pecado, não que a gente nasça e cometa um pecado. Nós somos bebezinhos, não podemos cometer pecado. Então nós nascemos num estado de pecado. Qual é o primeiro remédio para isso, para perdoar esse pecado? É o batismo. Por isso que nós batizamos
Por isso que a igreja batiza crianças. Ah, mas poxa, o batismo do protestante é diferente. É aquele batismo que a pessoa ela dá o consentimento, quer batizar, quer seguir a Cristo. Mas o batismo não é só uma mudança de vida no sentido de mudar de filosofia de vida. O pecado, o batismo, perdão, transforma a natureza. Por isso que a gente batiza desde o começo do cristianismo, a igreja batiza crianças. Para quê? Para lavar desse pecado original e nos transformar num estado de filiação com Deus. Significa que nós vamos ser perfeitos? Não, porque a gente ainda tem a liberdade. Então, a partir daí, batizado uma vez só, sempre seremos, já fomos lavados desse batismo, desse pecado original, tá? Aí não tem mais volta. Batizado uma vez, não pode ser batizado outra vez. Não pode quebrar esse batismo. O que pode acontecer é, a partir daí, a gente cometer pecados. Então, aquele estado de pecado original foi lavado, porém, cometer pecados a gente, pela liberdade, vai poder cometer. Tá ok? Tranquilo isso? Vamos lá. O pecado de Adão deu origem a todos os pecados e males da humanidade. Todos os homens nascem com a gravíssima consequência do pecado original, privados da graça e, portanto, em estado de pecado original, inclinados ao mal. É o que a gente está falando. Essa inclinação ao pecado denominamos concupiscência. Essa palavra concupiscência, São Paulo vai falar muito disso, que parece que nós temos uma coisa voltada, que aqui o parágrafo vai falar, voltado para essa malandragem, né? Para esse jeitinho brasileiro no mau sentido, né? da expressão, essa inclinação para o mal, de querer sempre se dar bem, de querer sempre passar por cima dos outros, querer sempre o melhor para si. A gente parece que tem que lutar contra isso. Vou dar um exemplo. Como que é essa inclinação? Quando você é viciado em cigarro, por exemplo, né? Vamos dizer que isso seja ali vamos colocar isso como um pecado, né? Você é viciado em cigarro, você é um alcoólatra, viciado em álcool. Você luta para sair daquele pecado, porque você tem uma inclinação, você é viciado. Ser viciado significa que você é inclinado para aquela realidade, você é inclinado a beber todos os dias, a fumar todos os dias. Então você tem que lutar para sair daquilo. Agora, você não é viciado em amar. Ninguém luta para deixar de amar. Ai meu Deus, eu sou viciado em amar, não posso ver alguém que eu amo. Não. Pelo contrário, você faz um esforço para amar. Quanto mais esforço a gente faz, a gente ama. O Marconde deu um exemplo aí próximo de nós da irmã Dulce, né? Eu falei da Madre Teresa de Calcutá, que eram pessoas que se esforçavam para amar. Não é que era viciado em amar, amava inconscientemente, não. Se esforça pro amor. Então, pro bem a gente se esforça. Por quê? Porque a gente tem uma inclinação pro mal. Tá ok? Então é isso aí, essa é a concupiscência, né? Essa inclinação pro mal que São Paulo vai falar tanto nas cartas dele. Com isso, a natureza humana é lesada em suas próprias forças naturais, submetida à ignorância, ao sofrimento e ao império da morte, e também inclinada ao pecado. Sendo assim, por ser Adão princípio e cabeça do gênero humano, ao ter perdido as graças e os dons que o acompanhavam, os perdeu também para nós, que são seus descendentes. Isso significa que ao receber dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a natureza humana que a gente recebe deles, nós a recebemos manchada com aquela culpa, portanto privados da graça e da justiça originais. É o que a gente acabou de falar. Contudo, depois da queda, Deus não abandona o homem, mas o chama e já anuncia de modo misterioso a vitória sobre o mal e ao soerguimento da queda. Abre aspas. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está em Gênesis 3, versículo 15. É Deus falando para a serpente, que vai colocar uma inimizade, colocar o ódio entre ele e a mulher. Entre ele e a mulher, e entre a descendência da mulher e a descendência dele. Dirá que a mulher ferirá a cabeça da serpente e a serpente lhe ferirá o calcanhar. O que essa passagem quer dizer do Gênesis? Essa passagem foi chamada de proto-evangelho, pré-evangelho, primeiro evangelho,
por ser o primeiro anúncio do Messias Redentor, do combate entre a serpente e a mulher e a vitória final de um descendente desta mulher. O que a tradição diz sobre isso? A tradição vê nesta passagem o anúncio do novo Adão, que por sua obediência até a morte e morte de cruz, lá em Filipenses você vê essa passagem, 2:8, repara por superabundância a desobediência de Adão. Então, a tradição cristã vê que o anúncio nessa passagem do Gênesis, entre a inimizade entre a mulher e a serpente, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, é o surgimento de um novo Adão, que vai superabundar, vai reparar com superabundância, ou seja, se o pecado foi ruim, a reparação desse pecado vai ser bem melhor, vai superar as expectativas, vai ser além do que precisava, tá? Para reparar esse pecado. Então, que história é essa? Os padres e doutores da igreja veem a mulher, não diz no Gênesis, mas vê a mulher do anúncio como Maria, a mãe de Cristo. E Maria, desde o começo do cristianismo, é chamada de Nova Eva. Por quê? Porque foi Eva, né, que come lá. A gente tem a iconografia, os quadros, né, que Eva está comendo a maçã que a serpente dá. Que se por Eva, né, entra o pecado no mundo, né, por Maria, a nova Eva, entra a salvação, que é Jesus que sai do ventre de Maria, tá? Então essa passagem lá do Gênesis é chamada de proto-evangelho por isso, porque já anuncia lá atrás que por uma mulher viria a salvação e a reparação por esse mal que Adão e Eva tinham cometido, ok? Maria é chamada de Nova Eva, é um título também que a gente vai ver muito de Maria, Nova Eva. Por fim, se ainda assim restar perguntas, por que Deus, que é bom e sabe todas as coisas, não interferiu que o primeiro homem pecasse? A resposta é simples. Deus permite que os males aconteçam para tirar deles um bem maior ainda. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. O que isso quer dizer? Que a gente falou, se Deus, mesmo sabendo que o homem é pecar porque é onisciente, por que permite? Né? Primeiro, porque o homem é livre, e mesmo Deus sabendo que com essa liberdade ele ia pecar, por que ele permite o mal? Porque ele sabe que deste mal ele pode tirar um bem maior. E que bem maior é esse na prática? Adão pecou, mas Cristo nos deu a vida eterna. Tá? Deus, por Adão, todos nós nascemos pecado, nascemos manchados pelo pecado. Por Cristo, pelo sangue de Cristo na cruz, todos nós agora podemos voltar a viver plenamente com Deus e ressuscitar no último dia, como a gente viu no credo, com Cristo, tá? Ressuscitar no último dia. Primeiro a gente morre, a alma vai para Deus se a gente morrer santo, e depois a gente vai ressuscitar e viver a vida divina com corpo e alma plenamente com Deus. Então, se a gente é manchado por inclinado ao pecado, Jesus vem, Deus providencia e se doa na cruz por nós para nos dar a salvação eterna e a vida plena, pleníssima com Ele. Melhor ainda do que a vida que Adão vivia no paraíso, tá? Temos que saber isso. A gente não vai voltar a viver no paraíso como Adão e Eva viviam. Não. A gente vai viver agora mais plenamente com Deus. Porque como diz em Romanos capítulo 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tá ok? Então a gente termina aqui esse encontro dividido em 3 partes, que fala sobre Deus Pai Criador e a queda do homem, que vai falar pra gente como Deus cria tudo, o universo, e chega no ápice da criação, que é o homem. Depois a gente pode justificar cientificamente. A ciência mostra que Deus criou há 14 bilhões de anos, teve o Big Bang, a Terra foi criada há 4 bilhões e meio de anos, e o homem vive há mais ou menos 100 mil anos, enfim. Essa questão de tempo, a gente pode conversar, e isso não vai contra a fé, porque a gente sabe que tempo para Deus não existe. Deus está fora do tempo, né? Tempo só existe para nós. Então a gente pode depois conversar na parte científica sobre isso, tá? Então, a gente vê nesse capítulo como Deus criou tudo,
chegou no ápice, que é a criação do homem, como esse homem, por liberdade e por permissão de Deus, né? Porque Deus permite esse mal, porque ele vai tirar um bem maior, peca, né? Esse homem peca, é expulso dessa realidade, desse estado de graça que vivia, e vive num estado de pecado. E como esse estado de pecado, a partir dessa descendência humana, chega até nós e todos os homens que vão nascer, porque vão nascer dentro dessa realidade decaída, e como a gente é salvo com superabundância por Cristo na cruz. E temos a chance, pelo batismo, pela graça de Cristo, pela santificação do Espírito Santo, de viver na graça de Deus e chegar até definitivamente ao nosso fim último, para qual nós fomos criados, que é a vida divina. Tá beleza? Então, fechamos aí, deixem perguntas, sugestões, fiquem à vontade no WhatsApp aí pra gente conversar, ok? E espero que essa quarentena acabe logo pra gente poder se ver e conversar esses assuntos pessoalmente, tá? Que eu acho bem melhor do que só eu falar aqui, tendo interação de vocês em tempo real é bem melhor, ok? Vou botar o link aí, deixar o link para vocês novamente, tá? Acessar lá o YouTube para a gente conversar, tá ok? Fiquem com Deus e até, se Deus quiser, que o próximo encontro não seja aqui pelo vídeo, seja pessoalmente. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais. Fiquem com Deus.